Aqui o espaço de comunicação inadiável para compartilhar com o Senado da República não apenas uma preocupação minha, uma preocupação dos capixabas, uma preocupação do nosso governador Paulo Artung, em manifestação feita a autoridades da República, manifestação feita, senador Flecha, à própria presidente Dilma, dando conta e dimensão de uma angústia muito grande que nós estamos enfrentando nesse momento, conjunturalmente, em nosso Estado. Estamos enfrentando a maior estiagem, segundo analistas, segundo instituições de elevada credibilidade e conhecimento, a maior estiagem dos últimos 80 anos. Dos nossos 78 municípios, grande parte do nosso território mergulhado, por assim dizer, numa crise profunda, por problemas hídricos, comprometendo o abastecimento de famílias, comunidades e cidades, assim como também com restrições ao abastecimento da nossa atividade econômica. Uma quadra e uma conjuntura de extraordinária dificuldade e preocupação. O nosso governador Paulo Artung já adotando as medidas adequadas e necessárias, trazendo à comunidade, as pessoas, para que possamos refletir sobre essa conjuntura, como chegamos aqui, e os esforços coletivos que precisamos estar empreendendo para a superação de mais essa crise que vai exigir novos hábitos, novos costumes, vai exigir seguramente cada vez mais uma intensa ampliação do nível de conscientização de que os recursos hídricos eles são recursos finitos, limitados, e que, portanto, o desenvolvimento sustentado, muito mais que uma retórica, deve ser uma ação contínua em todos os níveis e em todas as relações. Mas a preocupação se acentua ainda mais, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por conta de sermos um Estado territorialmente pequeno, com apenas 78 municípios, e em 68 desses 78 municípios, a nossa principal atividade econômica é a atividade primária, é a agricultura dominada e hegemonicamente liderada pela propriedade de base familiar. Para mais de 90% das nossas propriedades rurais, senador Flecha, o seu limite é 100 hectares. Portanto, nós temos uma situação fundiária bastante socializada, e isso dá ao nosso Estado uma condição muito específica, muito boa. Ao mesmo tempo em que esses pequenos produtores de base familiar passam por uma dificuldade muito grande, à medida em que estão tendo que enfrentar uma quebra de expectativa em relação às suas lavouras. O meu Estado é também o segundo produtor brasileiro de café, é um primeiro produtor brasileiro de café Conilon, e com essa estiagem, mesmo considerando os investimentos que foram feitos nos últimos anos pelos nossos empreendedores rurais em armazenamento de águas, em infraestrutura hídrica, ainda assim nós estamos tendo que trabalhar com contenção e com muita restrição na irrigação, o que vai produzir como consequência objetiva uma quebra de expectativa em relação à nossa produção. Evidentemente que os nossos prefeitos, os nossos vereadores, as nossas lideranças e entidades já estão se mobilizando. Pelo menos 2 dezenas de municípios já decretaram estado de emergência. O governo do Estado, empenhado pessoalmente pelo nosso governador, já reconhecendo essa situação de emergência através da sua estrutura de defesa civil. E aqui em Brasília, nós vamos dar muito duro para que todo esse processo possa chegar no Ministério da Integração Nacional e possa ser homologado para que esses municípios possam ver a sua situação minorada, minimizada em função dos prejuízos. Mas não apenas isso. Nós estamos também chamando a atenção do governo federal, do Ministério da Agricultura, dos organismos e instituições da equipe econômica do governo federal para a necessidade de nós flexibilizarmos a conjuntura dos nossos produtores rurais que
acessaram crédito em função da quebra de expectativa da produção, estão necessitando que o Conselho Monetário Nacional, que o Ministério da Fazenda possa possibilitar o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, sobretudo, porque trabalham com recursos do Tesouro, que esses financiamentos, que essas operações de crédito possam ser repactuadas, que esses nossos produtores não sejam executados, que seja considerado esse ambiente de absoluta excepcionalidade e que esses produtores possam merecer por parte do governo federal toda a condição de repactuação desses débitos. É isso, senhor presidente, que faço aqui da tribuna do Senado, considerando que a situação do nosso Estado é gravíssima, trazendo a minha manifestação, levantando a minha voz, mas querendo mesmo sensibilizar o governo federal para a necessidade e o seu Estado de Minas Gerais estão enfrentando uma estiagem sem precedentes na nossa história recente, o que me leva seguramente a trazer ao plenário do Senado essa manifestação, essa preocupação que precisa ir além da retórica, precisa encontrar eco e abrigo em ações concretas para minimizar a angústia, o prejuízo e a dificuldade de um conjunto muito relevante dos nossos municípios e dos nossos produtores, sobretudo os produtores de base familiar. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras